Bom, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre tecnologias de marcação, né, industriais, principalmente aquelas voltadas à marcação que a gente chama de DPM, né, que é marcação direta na peça, sem intervenção de etiquetas ou qualquer outra mídia intermediária. Bom, antes de mais nada, eu gostaria bastante de agradecer, né, a própria Bimac, pois a Bimac, eu acho que todos nós aqui, se não somos parceiros, né, se não somos associados, já escutamos falar bastante da Bimac. É uma entidade que a gente tem mais de 1.600 empresas que estão associadas, né, tem uma série de serviços, de utilidades que são extremamente bem-vindas, principalmente no momento de crise como esse que a gente tem vivido, né, e que a gente está vivendo e que ainda vai viver por algum tempo. Né, tem, por exemplo, essa oportunidade desse webinar, é um dos serviços que a Bimac presta assim, para todos os seus associados. Né? Então, é uma oportunidade da gente que tem um produto que possa ser de interesse, dividir com todos os associados e, enquanto associados, a gente receber informação. Então, a Bimac é uma entidade assim, que eu aconselho demais, caso vocês ainda não sejam associados, que vocês se associem. Né? Os benefícios que você tem, o retorno que você tem pela associação é infinitamente válido. Então, se você quiser, se você ainda não for associado e quiser, nesse link que a gente tem aqui, mostrando na tela, você pode entrar e o pessoal vai ter o maior prazer aí em dar as orientações necessárias para que você se torne um sócio. Né? Tem bastante coisa bem interessante, eu aconselho bastante. Bom, e falando um pouquinho da Datalogic, quem que nós somos? Né? A Datalogic é uma empresa multinacional de origem italiana. Né? Nós somos líderes no mercado de captura automática de dados e automação, né, de processos, principalmente nas verticais de varejo, manufatura, transporte, logística e saúde, onde a gente se sente muito à vontade. A empresa em si foi fundada em 72, está listada na Bolsa de Valores desde 2001, então é uma empresa que não é uma empresa novinha, uma empresa que não é uma empresa que está chegando agora. No Brasil, a gente está aqui há mais de 15 anos já. Temos mais de 1.200 patentes registradas e mais 350 em processo de aprovação, mais de 500 engenheiros, né, em 11 centros de pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que, logicamente, é uma empresa de tecnologia, a gente precisa muito, né, de pesquisa. Né, e a gente tem mais de 500 engenheiros para fazer isso para a gente. São 3.200 colaboradores em 27 países e temos 10 plantas de manufatura e de reparos, inclusive aqui no Brasil. Temos Estados Unidos, Hungria, Eslováquia, China, Vietnã, Austrália e, claro, nosso país sede na Itália. Bom, eu sou Domingos Mancinelli, eu sou diretor de vendas da Datalogic para o mercado de manufatura. Eu atendo todo o Cone Sul, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem dentro de manufatura, né, aquilo que é a fábrica em si, eu acho que é onde a gente passeia bastante, vocês podem me contatar. A gente tem aqui uma equipe bastante diversificada de engenheiros de venda e a gente pode fazer um encaminhamento para vocês. Tá? Eu tenho bastante tempo, mais de 25 anos já de estrada, sendo que, particularmente na parte de marcação, na identificação, eu tenho mais de 20 anos. Então, a gente já viu bastante da evolução do mercado em si. Um detalhezinho que eu gostaria de pedir, logicamente que a apresentação vai suscitar uma série de perguntas, né? Então eu gostaria bastante que vocês, por favor, mandassem as perguntas via chat, né? Eu tenho uma pessoa que está conosco, a Renata Ronco, ela é nossa gerente de marketing para a América Latina, ela está dando um apoio para a apresentação, ela vai estar coletando todas as perguntas, né? E no finalzinho a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e a gente vai poder tentar, aqui dentro do nosso livro de conhecimento, tentar elucidar o que vocês tiverem de dúvidas, tá bem? Então, só um cuidado que vocês mandem, né, na hora de mandar a pergunta, põem a opção, não mandem só para o Domingos, mandem para todos os panelistas. Então, assim, todo mundo vai ter a visibilidade das perguntas, a Renata vai fazer a compilação e no finalzinho, então, da apresentação, a gente discute em cima delas, tá bem? Bom, vamos lá, a agenda propriamente dita. Então, como já falei no comecinho, a gente vai falar das principais tecnologias de impressão que são utilizadas na indústria de manufatura, né?
com foco principal nas aplicações DPM. Então, a gente vai falar de microfuncionamento ou .pin, vamos falar de riscagem ou scribing, inkjets, ataque químico ou eletrolítico, estampagem manual e a marcação a laser, que é onde a gente vai poder ajudar mais vocês. Começando por microfuncionamento ou .pin. Bom, essa tecnologia, ela utiliza tipicamente ar comprimido. As primeiras máquinas eram todas pneumáticas e depois evoluíram para também trabalhar de forma elétrica. Então você tem hoje no mercado máquinas que trabalham com ar comprimido e máquinas que trabalham com motores elétricos. De qualquer modo, tem sempre um punção que ele é acionado ou pneumaticamente ou eletricamente e ele é pressionado contra o substrato onde você vai fazer a gravação, né? Criando sempre pontos, criando um padrão de linhas ou formatos. Isso aqui são aplicações típicas de micropuncionado. O punção em si, marcação sempre feita por pontos, né? E então é uma marcação matricial, que a gente sempre vê. Então a gente tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da tecnologia, como qualquer uma delas. Então, os principais pontos positivos, as vantagens dessa tecnologia. É uma codificação permanente. Então, você não tem como apagar, a não ser que você danifique o substrato da peça. Ela possui capacidade de comunicação com outros equipamentos, ou seja, você pode ligar um equipamento .pin num PLC, ou então ele pode receber via Ethernet, por exemplo, as informações a serem gravadas. Então, a capacidade de comunicação, né, é presente. Tem a capacidade de fazer marcações unitárias. Isso é muito importante quando a gente tem processo de serialização. Ou seja, você não vai fazer somente gravação de lote de produto. Você pode colocar, por exemplo, o número de série de cada um dos produtos. Então, como ele tem a capacidade de troca de comunicação de dados, né, com outros equipamentos, ele é capaz de fazer as marcações unitárias também. Tem um investimento inicial, né, que é considerado moderado, ele não é um dos equipamentos mais caros do mercado. E essas são as vantagens da tecnologia. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens dessa tecnologia. O TCO só para a gente ajustar a nomenclatura, é Total Cost of Ownership, é o custo total de propriedade do equipamento. Essa tecnologia tem um custo caro. Por quê? Além dos custos que nós temos né, de manutenção, porque imagina, né, é uma ferramenta de percussão. Então você tem, logicamente, desgaste, né? Então, eu tenho até uma imagem aqui. O que é um punção, né, em plenas condições de trabalho e de funcionamento, um punção novo, e um punção, né, após um determinado período, onde ele começa a ter desgaste. Uma marcação que for feita com essa ferramenta vai ter uma qualidade, e a marcação que for feita com essa ferramenta, já com desgaste, vai ter uma qualidade bem inferior, né? Além disso, no caso das máquinas que são pneumáticas, você tem que sempre ter uma unidade, aquela unidade de manutenção de ar, né, antes da máquina, e o próprio custo, né, de geração de ar comprimido, quem tem isso em fábrica sabe, não é barato, né? Então, a associação, né, da geração do custo de ar, as manutenções preventivas, as manutenções corretivas, os custos que você tem associados às peças de desgaste, então deixam o custo inteiro dessa tecnologia bastante alto. Nível de ruído, esse é um outro fator complicado nessa tecnologia. Percussão, então você está sempre batendo, né, e com uma frequência bastante grande, né, numa peça. Tipicamente peças metálicas, né? Então imagina, vira um sino, dependendo da geometria que você tem da peça, um tubo, né, uma peça que seja oca, você vai ter uma caixa de ressonância. É bem comum você ter níveis de ruído acima de 85 decibéis. Para que vocês tenham uma ideia, 85 decibéis é um daqueles aspiradores de pó bem grandes, trabalhando o tempo todo né, perto do seu ouvido. Então, faz com que todos os utilitários, as pessoas que vão utilizar, os usuários da tecnologia, tenham que fazer uso de EPIs bastante específicos, né? Eu coloquei aqui uma gravação de uma gravação, né, só para vocês escutarem o nível de ruído. Imagina isso, 8 horas de um turno, né, o tempo todo fazendo a gravação. O cara fica meio maluco. Qualidade de impressão. Dentro daquilo que ela se propõe, né, que é uma gravação matricial, não é ruim. Mas se a gente for
parar e pensar. A maior parte dos processos hoje exigem a automação, né? Então, se eu tiver que fazer a leitura de uma marcação dessa, o grande problema da marcação gerada por microfuncionamento é que ela não gera contraste, né? Então, você tem a marcação, você fica cinza no cinza, é o prata no prata, então não tem contraste. Então, se você tiver que fazer uma leitura automática de uma marcação dessa, você tem que criar um cenário de iluminação adequado para que ele projete sombras ou então brilhos em cada uma das cavidades geradas. Então, é um cenário um pouquinho mais complicado. Então, para que você consiga ter, por exemplo, isso aqui é uma imagem que já está tratada. Então, você vê que os pontos estão brancos, né? Então, foi feito um trabalho, né, de iluminação para que a gente projetasse. Se for sempre uma mesma superfície, tudo bem, você tem esse trabalho uma vez. Agora, se você tem peças que têm geometria diferentes, né? Então, são peças que têm tamanhos diferentes. Então, começa a ficar muito complicado para você fazer uma leitura automática. Então, quando eu falo que a qualidade de impressão é ruim, não é que a qualidade da impressão em si é ruim, é o princípio de funcionamento do equipamento. Então, ele não permite que nós tenhamos assim leituras automáticas, né, com um sistema de visão, por exemplo, feitas de forma muito eficiente. E, finalmente, danos físicos, né? Por que eu falo dano físico? Imagina, um sistema de funcionamento, então é o impacto. Se você tem uma peça que é muito fininha, você vai danificar a peça. Então, não são todas as peças que são adequadas para receber a tecnologia de microfuncionamento. Um outro caso são peças que são muito duras, né? Então, são peças que você não tem uma característica de dutilidade, então você pode gerar um ponto concentrador de tensão numa peça que é muito dura. Esse daqui é um exemplo claro. Isso aqui é um eixo que trincou, né? Então, ele teve uma falha, uma ruptura total do eixo. Foi feita a análise e foi justamente no ponto de concentração de tensão onde iniciou, foi no ponto de microfuncionamento. Isso, a gente tinha um caso aqui de uma empresa de fabricante de aviões, né, que tinha um problema bastante sistemático de ruptura numa peça do trem de pouso, um pouco perigoso, né? E justamente foi detectado que foi o sistema que era utilizado na época, que era a gravação por microfuncionamento, que gerava os pontos de tensão. Substituiu por laser, acabou o problema, nunca mais tiveram aquilo. Bom, vamos falar um pouquinho agora da segunda tecnologia, a riscagem ou scribing. A riscagem é uma evolução, vamos dizer assim, da tecnologia de dot pin. Ele é muito parecido, mas só que ele vai empurrar o punção contra a superfície e ele vai arrastar esse punção para fazer uma linha contínua, ao invés de fazer uma sequência de pontos. É claro que esse arrastar não é um arrastar de enfiar o punção no metal e sair arrastando. Ele vai estar vibrando com uma frequência bastante alta e para todos os efeitos que você vai ver é uma linha contínua, parecida com isso que a gente está vendo. Então, a qualidade visual melhora bastante, mas continua tendo, né, as características muito próximas de uma marcação microfuncionada. Então, as vantagens são praticamente as mesmas, né, da tecnologia dot pin, é uma codificação permanente, possui capacidade de comunicação, possui, logicamente, a capacidade de fazer marcação unitária. O investimento ele é um pouquinho maior do que o dot pin, porque é um software mais moderno, né, então é uma tecnologia um pouquinho mais nova, embora também seja uma tecnologia bastante madura, e ele tem ainda uma melhor legibilidade, né, do que o dot pin, porque ele não é somente matricial, ele consegue fazer uma linha contínua, né, para efeitos gerais. As desvantagens, né, como são muito parecidos, também tem, no caso das máquinas pneumáticas, os mesmos custos associados à geração e à troca, né, a troca das peças por desgaste, o que é normal. Não consegue fazer código de barras lineares. Poxa, por que não consegue fazer código linear? Porque lembra que no código linear você tem espessuras de barras diferentes. Então, você, para fazer isso com um sistema de funcionamento, ele até consegue fazer, né? Vamos ser justos, consegue fazer, mas a leitura é terrível. Então, é muito ruim. Para 2D, funciona de forma adequada, mas para código linear, não. Assim como o dot pin também, ele deforma o material, né? Então, se você tem um material muito mole ou muito fino, ou então que está feito com uma ferramenta, está com desgaste, você não vai ter uma marcação limpa, bonita, você vai ter uma marcação bastante feia, né? Então,
E também tem a característica de lentidão. Vamos ver se funciona aqui o vídeo que eu preparei para vocês de uns processos. Então, assim, a gente está vendo um processo típico de uma máquina. Pode não ser uma máquina mais moderna, mas foi o que eu encontrei aqui na internet para mostrar para vocês. Isso é um processo de scribing, basicamente. Então, ele é muito parecido com o dotpin, mas só que ele faz a marcação, né, com vibração, simulando o efeito de um risco. Agora vamos falar da Inkjet. A Inkjet é uma tecnologia também madura, mas é uma tecnologia mais flexível, né? Ela projeta gotas de tinta numa superfície. Então, a gente já não tem contato, né, da tecnologia em si, da gravação, do canhão, né, de que vai fazer o disparo das gotas, com a superfície da peça. Então, aqui, basicamente, não vai entrar no detalhe, mas é como é gerado, né, como são geradas as gotas e como é feita a deflexão dela para gerar. Isso aqui é uma gravação típica de Inkjet. Então, a tecnologia da Inkjet ela tem uma série de vantagens, né? Tanto é que é uma tecnologia que está presente aí, eu acho que, sei lá, 80% das indústrias tem, e em muitos processos tem tecnologia Inkjet. A vantagem é que é uma impressão sem contato, então não tem dano, né, no processo em si. Tem a mesma capacidade de comunicação também, é uma tecnologia que consegue receber informação, consegue fazer essas marcações unitárias. Tem um investimento inicial baixo, né? Hoje em dia, uma máquina em si de Inkjet, né? Aí você tem grandes fabricantes que estão presentes no Brasil, é uma máquina vamos falar assim, você tem o dispêndio inicial para colocar uma máquina de Inkjet não é alto. Muito flexível, então você tem tintas aí que se adequam a quase todas as superfícies, né? Muito rápida e tem disponibilidade de cor também, né? Então você tem tinta de cores diferentes, então você cria contraste. Se eu tenho sei lá, uma borracha preta, eu quero marcar, você pode usar uma tinta branca, uma tinta amarela. Então você sempre tem condição de criar contrastes para melhorar a legibilidade. Uma tecnologia de muito sucesso, né? A gente tem que ser muito, muito honesto em dizer. Quais são as desvantagens também? Como todo produto tem as suas coisas boas e tem as suas partes ruins, né? As desvantagens típicas de uma Inkjet é a manutenção, né? É um sistema que trabalha com fluidos, então ele tem a tinta, tem o solvente, tem o diluente, então tem peças que podem entupir, né? Você tem o corante, então você tem aditivos que você tem dentro da tinta que podem entupir. Então você tem que ter manutenções, tipicamente manutenções diárias, para verificar que o fluxo, né, da tinta está adequado e que os níveis de todos os fluidos estejam dentro daquilo que é o desejável. Alguns tipos de tinta, né, por exemplo, aquelas que têm cura ultravioleta, né, então eles precisam do processo de cura. Então tem que ter uma lâmpada ultravioleta, tem que seja o que for, né, para fazer que a tinta seque de maneira mais rápida. Não são todas, mas tem algumas tintas que funcionam dessa maneira. Isso pode aumentar o tempo de ciclo, né, então, e também exige um pouco mais de energia para a cura. Então é um outro ponto a ser observado. E o que eu considero, eu acho que o pior ponto da Inkjet em si são os consumíveis, né? É a mesma coisa que uma impressora de mesa. Você paga por uma impressora de mesa pouco, mas cada vez que você tem que trocar o cartucho é uma dor no bolso, né? Então, e as industriais têm a mesma política, vamos dizer assim, né? Então, o custo dos consumíveis são altos, né? Tipicamente, né, eles não são bons para o meio ambiente também. Então, tem um fator hoje em dia que está muito relevante, é o que fazer, como fazer o despejo. Então, as indústrias que utilizam o Inkjet, elas precisam ter um programa. Muitos dos fabricantes têm esse programa de recolhimento dos fluidos. Mas, de qualquer maneira, se existe um programa de recolhimento de fluido, é porque existe um certo potencial de risco, né? Então, ele é alguma coisa a ser considerada. E acabam deixando o TCO da Inkjet bastante alto. A qualidade ruim de imagem, de novo, é a mesma concepção que a gente está falando do microfuncionamento. Não é que a imagem seja ruim e ilegível, não. É que a imagem é uma imagem matricial, então ela tem as limitações, então ela tem uma resolução baixa. Então, isso quando você tem, por exemplo, os sistemas de visão, que é uma das coisas que a gente faz bastante, a tecnologia de Inkjet ela precisa de um software especial, ela tem que ter características especiais para serem reconhecidas,
justamente pela baixa qualidade da imagem. Tá? Então, é um grande desafio quando você tem aplicações de OCR, que é o reconhecimento óptico de caractere. Então, tem soluções melhores no mercado quando você tem que ter um reconhecimento de caractere posterior. E a durabilidade da marcação. É uma tinta, né? Então, uma tinta que está sendo depositada sobre uma superfície. Imagina, você tem 2 garrafas de plástico que foram marcadas. Se você tiver atrito dessas garrafas durante o transporte de uma garrafa na outra, você pode ter desgaste, né? Se você tiver uma má intenção de um end user, né? Vamos supor, se você fez uma marcação qualquer com inkjet, estourou a validade, se você fizer a marcação, se você passar o solvente correto, você elimina completamente a marcação e pode fazer uma marcação nova. Então, ela não é uma marcação indelével, né? Então, você pode apagar uma gravação que for feita com inkjet. Para alguns processos isso é uma vantagem, mas para a maior parte dos processos, por exemplo, de validade, isso não é aconselhável. Outra tecnologia que a gente vai falar é de ataque químico eletrolítico. Isso é uma tecnologia bem mais antiga, né? Mas ainda a gente encontra no mercado em alguns casos. Bom, o ataque químico, logicamente, utiliza produtos químicos para atacar a superfície, né? E de forma controlada. Então, você usa uma máscarazinha para fazer isso. Então, você cria uma mensagem com contraste através da reação química. O ataque eletrolítico, você utiliza também, tem que ter um meio condutor, né? Você tem que ter uma solução condutora e coloca uma corrente elétrica para fazer, né, a alteração na superfície que você quer gravar. Isso aqui são gravações típicas, né, de um ataque químico ou então de um ataque eletrolítico. Então, quais são as vantagens que você tem nessa tecnologia? Vantagem única é o baixo custo. Então, se você tem uma produção artesanal muito pequena, não tenha para você a codificação, por exemplo, interna, e você não tem absolutamente nenhuma necessidade de que alguém mais veja isso, pode ser uma opção, né? Quais são as desvantagens? Ataque químico precisa, logicamente, de produtos químicos que tipicamente são muito agressivos, né, para atacar o metal. Então, é perigoso, tem que ter cuidado no manuseio. O processo eletrolítico só funciona em materiais que são condutivos. Você não vai conseguir fazer um ataque eletrolítico em madeira, em plástico, né, em vidro. Os dois processos requerem ambientes e superfícies muito limpas e muito controladas. Se tiver uma sujeirinha no tubo e for fazer um ataque químico ou então fazer um eletrolítico, você vai ter uma marcação de muito má qualidade, né? Então, precisa ter muita preparação. Tipicamente utiliza uma máscara que tem que ser feita, né, previamente, então você não tem flexibilidade, você não vai ter uma máscara para cada número de série. Então você vai colocar ali uma marca, ou é o part number, alguma coisa assim. Mesmo assim você tem que fazer um trabalho prévio. E tudo que precisa de um trabalho prévio, né, então você não consegue fazer isso literalmente online, tem que ser feito de forma anterior, offline. Então, de novo, se adequa basicamente a processos manuais, né, de muito pouca cadência. Então, é um processo que existe, tá? Então, sendo bem franco. E agora vamos falar como o pai de todos os processos, né? O primeiro deles, que é a estampagem manual. Punção e o martelo, né? Então, isso era muito comum, né, nos idos aí de 1960, você pegar uma peça metálica e você vinha lá um númerozinho gravado, pesos de balança. Então, tinha uma série de coisas que a gente identificava. Então, quais são essas vantagens desse processo? De novo, o baixo custo, né? Isso aí você compra lá meia dúzia de estampos, um martelo, e boa vontade você consegue fazer uma gravação. Só que as desvantagens, evidentemente, né, é o que a gente chama tecnologia dos Flintstones, né? É uma coisa muito antiga, né? Então, tem uma série de problemas, não dá para programar, né? Então é muito fácil, é a pessoa que está gravando, é um operário que tem a responsabilidade de selecionar, posicionar e bater o martelo de uma maneira que seja legível. Então a quantidade de erros que você gera no processo desse é enorme, né? As marcações são absolutamente inconsistentes, você não tem uma marcação parecida com a outra, depende da posição, força, inclinação, estado, né? A marcação, como é uma marcação por contato, o desgaste de punção. Então, dependendo do material que você tem que trocar a punção uma vez por mês, uma vez por semana. Então,
consome muito tempo, de novo, não se adequa, né, às linhas de produção de hoje. E, logicamente, né, tem risco grande de machucar um operador. Né? Você está com o cara com um martelo, acertar o dedão, acertar um dedo, aí você tem um cara afastado. Então, é uma tecnologia realmente bastante ultrapassada. E, finalmente, a gente chega na gravação a laser, né, que é o objetivo que a gente queria mostrar para vocês hoje. Né? Como a gente compara a gravação a laser às demais tecnologias que estão no mercado. Bom, a gravação a laser, só para dar um conceito, ela emite, é um feixe de luz que é extremamente amplificado, concentrado e focado, né, para criar as gravações. As gravações são sempre indeléveis, uma vez que você afetou a superfície, né, então você não consegue apagar aquela gravação a laser, a não ser que você lixe ou que você remova uma camada, então você vai ter que ter dano ao produto que você está gravando. E com a vantagem de ter, como ela consegue fazer imagens vetoriais, uma gravação de uma fonte que você tem no Windows, por exemplo, você consegue reproduzir no laser. Então, a qualidade da gravação que você faz em laser é excepcional, né? Então, basicamente, como funciona? Você tem uma fonte de luz que vai passar por uma mídia de amplificação. Nós temos várias mídias diferentes. Essa mídia pode ser um cristal, pode ser uma câmara de gás, pode ser uma fibra de vidro que é dopada com elementos que vão fazer essa amplificação. O feixe de laser, então, ele é amplificado, né? A luz é amplificada, depois ele é concentrada e é feita a gravação. Agora, como que a gente consegue gerar um caractere? Né? Você fala assim, poxa, se o laser é um ponto, não é um feixe unitário, como que a gente consegue gerar um caractere, gerar um logo? Né? Então, basicamente é isso. Continuando aquele slide anterior, a gente tem um laser que foi criado aqui. Ele vai passar por dois galvanômetros, um no eixo X e outro no eixo Y. Então, um vai fazer a movimentação desse jeito e vai jogar para o próximo que vai fazer a movimentação no eixo oposto. E com isso você consegue, né, com esse movimento combinado dos dois eixos, você consegue jogar e criar todo e qualquer tipo de gravação. Você pode fazer um código de barras 1D, um código de barras 2D, você pode fazer logotipos, pode criar imagens. Então, aqui a gente sempre brinca que o que você pode fazer, né, com uma gravação a laser é basicamente o que o Windows pode gerar para você. Né? Então, você trabalha com vetores, você trabalha com imagens JPG, com vários formatos de imagem, então você consegue criar uma gravação muito bonita, né? Então, com muitos recursos visuais. Aqui são as mídias que a gente sempre fala, né, de criação. Lembra quando eu falei que tem um cristal? Então, você tem uma família de produtos, né, que faz amplificação via cristal. Você tem uma outra família de produtos, que é o nosso Arex. Não, essa família que a gente tem aqui por cristal é a que a gente chama a família V-Lazy. E tem o Lixi, que é um modelozinho portátil. Depois em laser de fibra de vidro, quer dizer, então você usa uma fibra de vidro para fazer a amplificação da luz, né? É a nossa família Arex, que também tem um modelo portátil, que é a Unique. E tem a família dos lasers CO2, né, que utiliza uma ampola cheia de gás CO2, por isso o nome da tecnologia, e esse gás ele é excitado e cria, né, os fótons para fazer a geração do laser. Nós temos as três tecnologias, né, disponíveis. Então, a gente vai cobrir agora assim quando se usa uma, quando que você usa outra tecnologia. Tem aplicações específicas para cada uma delas. Outro fator muito interessante é o comprimento de onda, né, do laser. Né? Então, falando um pouquinho mais, só para a gente tentar entender, a gente tem o espectro de luz visível, que é esse pequenininho aqui, que vai desde vermelho até o violeta. E você tem ondas que são anteriores à luz vermelha, que são chamadas de infravermelho, e tem luzes que têm comprimentos de onda que são superiores ao violeta, que é chamado ultravioleta. Então, você tem, por exemplo, na tecnologia de CO2, ela está nesse range, tipicamente, né, de 10.600 nanômetros. Então, ele está bem para a esquerda nesse espectro. Depois você tem a tecnologia laser, que é criado, por exemplo, em alguns modelos criados em cristal e também criados em fibra, que já trabalham aqui num range ainda no infravermelho, mas um range bem mais próximo, né, tá, de 1064 a 1070 nanômetros.
Você tem um laser na nossa linha, que é um laser chamado Green, né, que é um laser criado por Cristal também, que trabalha no espectro de luz visível. Esse aqui é um laser específico para algumas aplicações, né? Então, é um laser que a gente chama de especialidade. Esse aqui pertence à nossa família V-Laser. E depois a gente tem também lasers que trabalham no range ultravioleta, que também é uma outra especialidade para alguns tipos de gravação específicas, por exemplo, vidro, cristal, eles reagem muito bem ao comprimento de onda, né, o ultravioleta. Então vamos lá. Então o tipo de material que vai ser gravado é que basicamente vai ditar o comprimento de onda mais adequado. Quer dizer, então, primeira coisa que você vai falar assim, eu quero comprar um laser ultravioleta. Para que você precisa de um laser ultravioleta? Porque eu acho que é bonito. Não é assim que funciona. Então você vai apresentar qual é o seu produto, né, ou então quais são o seu range de produtos, né, e a gente vai indicar para você, falar assim, olha, o laser que tem um comprimento de onda mais adequado para o seu range de produtos é esse daqui, que ele vai conseguir criar contraste ou fazer uma gravação adequada em todos eles, ou então em 90% deles. A grande maioria dos lasers, né, por isso que os outros chamados de especialidade, trabalham no range infravermelho. Então, a grande maioria das aplicações. Mas, de qualquer modo, é bom que vocês saibam que nós temos esse range bastante grande, né, de aplicações e de modelos distintos. Então, a gente sempre vai ter o modelo certo para a tua aplicação, para o teu produto. Então, quais são os produtos aqui? Isso aqui eu acho que é bem interessante. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o que tipicamente é gravado com laser de CO2, que está naquele lado bem esquerdinho lá do infravermelho. Papelão, borracha, madeira, couro, alimentos, né? Materiais orgânicos, eles reagem muito bem ao laser CO2. Plástico, ele consegue fazer gravação, mas tipicamente gravação sem contraste, né? Ele só faz como se fosse um baixo relevo. Placa de circuito impresso e vidro também, mas só que o vidro, cuidado, ele não é uma gravação lisa, bonitinha que se faz. Se você colocar no microscópio, no laser CO2, ele consegue fazer a gravação, mas ele faz isso por microfratura, né? Então ele deixa mais ou menos parecido como se fosse um jateamento, né? Então isso aí em algumas aplicações pode concentrar tensão, então, e vidro com tensão tipicamente não é muito bom, né? A não ser que seja muito temperado, e mesmo assim com algumas ressalvas. Depois aqui o infravermelho, que é feito no range um pouquinho mais à direita, ele já consegue pegar metais. CO2 não grava em metal, gente. Você pode tentar, ele fica lá 2 horas gravando e vai fazer uma sombrinha, uma coceguinha muito leve. Já não, o laser, por exemplo, laser de fibra para gravar em metal, ele já funciona muito bem. Já aumenta aqui para plásticos coloridos, né? Consegue fazer remoção de camadas de tinta de forma muito controlada, borracha, né? Depois aqui nós temos os lasers de especialidade, como por exemplo o laser verde, né? Que ele trabalha com plásticos sem corantes. É diferente do plástico branco, tá, gente? É quando você tem a resina sem nenhum pigmento. Então, a resina de cor natural. Isso é extremamente difícil de reagir. E a gente consegue consegue gerar contraste com esse plástico, tanto na tecnologia green quanto com a tecnologia ultravioleta. A tecnologia ultravioleta vai fazer a mesma coisa que o green faz, adicionando vidro e cristal. Mas só que aqui sim, uma gravação de excelente qualidade, tá? Para vidro, sem geração de micro trincas no teu material. Então aqui é mais ou menos uma ideia dos materiais que você cobre. Eu diria para você que dentro de todas as especialidades a gente consegue gravar todo e qualquer material com laser. Tá? Alguns exemplos de gravação de laser que a gente vê no dia a dia que a gente nem percebe. Qualquer produto que você tenha no teu carro, onde você consiga ver aceso, né, um plástico preto, quando você liga lá a iluminação do painel, ele ressalta, ele foi feito muito provavelmente com laser. Então aqui é um plástico transparente que recebe uma camada ou de tinta ou de mais uma camada de plástico preta, né, negra, ou de uma cor escura, né, que não permita a passagem, né, da luz. E depois você, com o laser, você faz a remoção dessa primeira camada. Então você deixa exposto um plástico que é permissível, né, a que a luz passe. Então quando você acende uma luz de background, você tem esse efeito. Todo carro tem isso hoje. Gravações em metal. Isso aqui é uma gravação típica de laser fibra em metal. Você vê a qualidade que a gente consegue atingir. A gente consegue criar contraste, a gente consegue fazer uma limpeza da superfície,
a gente gera um código, se for o código 1D, o código 2D. O código 2D tem muito mais vantagens, né? Mas para a gente não é um limitante. Se quisesse colocar uma fotografiazinha aqui, um logotipo, por exemplo, da marca, também poderia colocar. Placas eletrônicas também é uma outra aplicação muito comum e onde o laser vai muito bem. Aqui todas as tecnologias de laser conseguem fazer gravações bem adequadas. Plásticos, isso aqui é interessante colocar porque isso aqui é um plástico preto, bateria de carro, tá, gente? Então a gente consegue agredir o corante, né, o pigmento que está dentro do plástico, e a gente consegue um contraste em alguns casos como branco. Então fica uma aplicação que parece uma aplicação de tinta, né, colocada no laser. Só que com a vantagem que isso aqui você está numa marcação absolutamente permanente. Você não tem como apagar isso. E a qualidade, né, que você consegue ter é muito bonita. E uma última aplicação que eu acho que é extremamente interessante, que eu queria mostrar para vocês, é essa daqui. A gente consegue, com algumas regulagens adequadas em um modelo específico de máquina nossa, a gente consegue criar um efeito de alto contraste, não de baixo contraste, mas de alto contraste em alguns materiais ferrosos. Então a gente faz como que aquele ponto que é atingido pelo laser, parece que ele dá uma enxadinha ali, fica um pouco mais alto do que a superfície normal, né? Então é um efeito bastante especial. Então, para que a gente usa isso? A gente usa isso em superfícies metálicas que tem que ser pintadas e que tem que ter esse código lido posteriormente. Se você faz isso no modo tradicional, que é baixando, né, fazendo um baixo relevo, no processo de pintura, a tinta enche, né, porque a gente está falando de pouca profundidade, né, tipicamente, uma gravação a laser. Quando você precisa de muita profundidade, você tem tempos maiores. Mas, então, como são poucas profundidades, ela é muito pequena, no processo de pintura ela sumiria. E fazendo dessa maneira, quer dizer, fazendo um alto relevo, a gente consegue manter. Esse daqui é o primeiro passo, que é um primer, primeira camada de tinta, segunda camada de tinta, e a gente consegue fazer a leitura disso, né? Então, isso aqui não é hipotético, nós temos isso funcionando em mais de um cliente aqui no Brasil, tá? E funciona muito bem. Aqui eu separei alguns videozinhos de aplicação, né? Por exemplo, aqui o primeiro é uma gravação de plástico preto, né? Então está gravando data matrix e com uma série de informações em volta, para que vocês tenham uma ideia, né, da qualidade da gravação. Isso é um suportezinho que foi feito para a gente fazer a gravação só no nosso laboratório. Então a gente consegue ver que você consegue colocar uma quantidade bastante grande de informações. Lógico, isso daqui é uma análise de laboratório. Tipicamente, uma gravação em plástico dessa, a gente faz isso em linha de produção, um segundo e meio. Então, são processos bastante rápidos. Lógico que tudo vai depender do contraste que você quer, do tamanho, da qualidade da imagem. Mas, de qualquer maneira, eu queria mostrar para vocês é isso. Contraste que você consegue, sem consumo de tinta, sem contato, de maneira indelével. Quer dizer, então, tem muita vantagem na tecnologia, né? Vou colocar um outro processo aqui. Aqui é uma gravação em metal. O cabeçote também, nossa, no cabeçote, esse cabeçote de fibra, ele é muito pequenininho, um pouco maior que uma régua de 30 centímetros, né? Então, em termos de comprimento. Então, a gente consegue fazer a gravação. Dependendo do nível de contraste que você quer, você faz mais de uma passagem, você trabalha com frequências diferentes dentro do laser para gerar uma linha mais escura também. E você acaba ficando com uma gravação muito bonita, muito limpa. Você limpa a superfície do fundo para deixar mais branco, né? Depois você faz a gravação com outros parâmetros para criar um ponto mais escuro. Quer dizer, você aumenta aqui a taxa de contraste, então você melhora a condição de leitura, né, do código gerado. Isso para processos automáticos é tudo que a gente precisa. Bom, então vamos lá. Quais são as vantagens do laser? Como é um equipamento que é isento de manutenção, não tem contato, não tem consumível, né? Então ele acaba tendo o menor TCO entre todos os processos automáticos. O menor custo de propriedade, assim, se a gente for pensar a médio e longo prazo, é o do laser. Não possui consumível, é isento de manutenção, tem impressão sem contato, tem alta velocidade de marcação.
As marcações são indeléveis e permanentes, quer dizer, então é ideal para o processo de rastreabilidade, porque uma vez que você gravou, só se você danificar a peça para você remover a marcação a laser. Muito facilmente integrável, né? Então os cabeçotes hoje são pequenos, os umbilicais aí têm os comprimentos adequados, o umbilical tem, hoje nós temos cabeçote que tem nível de proteção IP67, então você pode submeter ele a água, óleo, poeira, então ele é um equipamento realmente industrial, né? Não é um equipamento que foi feito para trabalhar só no laboratório, não. O próprio conduíte, ele é o que a gente chama de conduíte robótico, ele foi feito para aguentar lá muitos ciclos sem ter nenhum tipo de dano. E a facilidade de criação de alteração de mensagens também é excepcional, né? Porque se você sabe usar o Windows, você vai saber usar o software que é baseado em Windows. Aliás, uma vantagem interessante, todos os equipamentos de datalógica, independente da tecnologia do laser, eles partilham da mesma base, mesmo software. Então, se você tem um equipamento, né, uma determinada linha de produção CO2, e você precisa usar um equipamento de fibra em um outro ponto, de um outro produto diferente, onde o CO2 não se aplica, o mesmo software de controle do CO2 é utilizado para o Arex, né, que é o nosso equipamento de fibra. Então, uma única plataforma facilita muito o aprendizado. E é uma aplicação Windows, né, então é muito simples de ser usado. E as fontes de laser, né, diferentemente do que acontecia alguns anos atrás, elas têm vidas bastante longas, né? Então a gente tem ciclos aí, por exemplo, um laser de fibra nossa, a expectativa de vida dele são 100 mil horas de operação, 15 anos, né? Então é muita coisa, né? Então hoje em dia o nível de problema é muito baixo. Quais são as desvantagens da tecnologia do laser? Porque o laser também, sim, tem desvantagens. Maior custo inicial, sem dúvida nenhuma. Das tecnologias que a gente apresentou, é a tecnologia que você vai precisar pagar mais no primeiro momento. Só que, como a gente viu, né, depois com a utilização, ela se paga de uma maneira muito rápida. Não grava em cores, mais ou menos, né? A gente tem um equipamento, né, que a gente chama de MOPA, né? Então ele consegue oscilar algumas características da gravação, e para alguns tipos de material, por exemplo, aço inoxidável, a peça é feita em aço inoxidável, a gente consegue fazer uma gravação azulada, ou se o seu for vermelho, a gente consegue fazer avermelhada. Então, a gente consegue fazer algumas coisas, né? Então, não são todas, mas algumas coisas a gente consegue fazer. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui uma coisinha. Marcação em profundidade, lógico. Gravação em profundidade exige bastante tempo, né? Então, se tiver que fazer uma gravação, como é aquela gravação em chassis de carros, né, que é o número de identificação, você precisa trabalhar com uma máquina de muita potência e mesmo assim ela tem que ter um tempo um pouco maior para fazer a gravação, né, em profundidade. Então, para processos muito rápidos, o laser, para fazer a gravação em profundidade em metal, ele pode ser um pouco lento. Dependendo do substrato e do tipo de laser, você pode ter necessidade, pode ter a geração de fumaça, e aí você tem que colocar um extrator para tirar isso do ambiente, para preservar, né, o ambiente e o operador. Basicamente isso são as desvantagens que a gente vê, né? Então, assim, de uma forma bastante sintética, isso daqui depois, se vocês quiserem, vocês podem, eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação. Quem tiver interesse pode me pedir, eu divulgo isso com o maior prazer. Então, são as vantagens e as desvantagens de cada uma das tecnologias. A gente vê, assim, com muito bons olhos, né, a tecnologia laser. Eu acho que é a tecnologia que mais vantagens tem, né? A gente consegue entregar qualidade muito boa, né, de gravação, com custo adequado, com o fato de ser permanente, né, o custo total do equipamento, né, enfim, se a gente plotar isso no tempo, ele vai ser menor do que qualquer uma das outras tecnologias, né? A facilidade, a dispensa não trabalha com ar comprimido, então a automação dele, então hoje todo o integrador, né, de sistema prefere trabalhar com laser porque é muito fácil integrar o laser, né? Então aqui é uma tabelinha para a gente fazer uma comparação entre as tecnologias. Bom, eu queria aproveitar, né, antes da gente abrir a nossa sessão de perguntas e respostas,
Também fazer um convite para vocês. Dia 1º de julho, a gente vai fazer uma outra apresentação aqui mesmo, ainda dentro do ambiente da Primac. Vai ser um outro webinar, falando especificamente aí sim de gravação a laser e rastreabilidade, tá? Então, gostaria muito de já estender meu convite a vocês e que a gente pudesse fazer aí mais um bate-papo aí no dia 1º de julho, tá bom? Bom, então agora eu vou abrir as perguntas, né, que a Renata deve ter compilado, e vou tentar responder as perguntas da melhor maneira possível, tá? Depois qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, alguma coisa que eu não tenha respondido, eu vou deixar aqui meus contatos na tela. Então, vocês, por favor, podem me mandar um e-mail ou entrar em contato telefônico comigo, eu vou ter o maior prazer em poder ajudar, tá bom? Eu vou abrir agora, então, o chat para ver as perguntas e verificar, para ver o que eu posso responder para vocês. Vamos lá. Vamos lá. A gravação do metal após realizada após especificação com relação à resistência à temperatura. Peça tratamento térmico, se tiver... Bom, vamos lá. Então, tipicamente, se você fizer uma gravação, né, com laser em metal, uma gravação que vai criar uma certa deformidade que eu digo assim, profundidade, se você esquentar essa superfície, numa temperatura, logicamente, que não vai ser temperatura de fusão, senão você vai danificar a peça, tipicamente o laser aguenta assim. A gente tem alguns processos, né, eram etiquetas para vergalhões, e que nenhuma tecnologia aguentava, e a gente teve sucesso na aplicação sim. Mas sempre a gente pode fazer teste. Se for o caso, André, você manda para a gente aí algumas amostras, a gente cria para você algumas gravações, você submete ao seu processo, e a gente vê qual que fica melhor a gravação, daí você já pode ter uma noção bastante boa. Vamos ver, pegar mais aqui. Marcação em peças metálicas de aço que serão submetidas ao processo de jateamento de granalha e 3 camadas de pintura com espessura. Então, aqui você tem 2 complicadores, né? Se você não tivesse o jateamento, aquele processo que eu mostrei atrás, né, de que você faz o alto relevo, funciona perfeitamente bem. Agora, o complicado é que no jateamento em si, né, você acaba tendo tudo aquilo que a gente construiu com laser, você acaba danificando. Então, de novo, tem que fazer teste, né? Então, a gente precisa criar um ambiente que seja adequado. Se não for possível fazer uma proteção, né, uma janelinha de proteção, mas a gente pode fazer teste, tá, Daniel? Se conseguir, mesma sugestão. Se você puder mandar para a gente as peças, né, antes a gente faz a gravação em alto relevo e você submete depois ao processo de jateamento e pintura. Tá bom? Vamos lá. Daniel Sasso, marcação em peças metálicas. Não, é o mesmo, perdão. A pergunta em relação à aplicação. Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Que bom que você gostou. Laser portátil. Vamos lá. Então, nós temos 2 modelos de laser que são portáteis. Nós temos um laser que é feito de fibra, que é o NIC. O que a gente chama de laser portátil é um laser que não que vamos falar assim, a unidade de gravação e toda a parte de controle está numa única peça. Então, você literalmente você pode pegar esse laser e você coloca se você tem 3 linhas de processo, por exemplo, e você não tem o investimento necessário para fazer um laser por linha, você pode colocar, e claramente você consegue fazer escalas de gravação, então você fala assim, agora eu vou fazer o laser na primeira linha. Então você pega o laser, 2 parafusos, você fixa ele e deixa ele funcionando. Depois 2 parafusos. Então o laser portátil, no caso de fibra, a unidade de marcação e a unidade de controle são inseridos numa única peça e você só vai espetar a alimentação e um cabo de controle para atualizar a mensagem, né? Ou então selecionar a mensagem, então você pode colocar uma telinha. Ele tem um computadorzinho dentro dele já, então ele não precisa de um computador externo, ele não precisa da unidade de controle, está tudo numa única peça. Agora, no laser que nós temos, o laser a gente chama de laser de diodo pulsado, ele é mais flexível ainda. Ele tem até um formato, ele tem até uma alça, né, para carregar, pesa 6 quilos o cabeçote, e ele é extremamente versátil, né? Então você é um pouquinho mais pesado que 6 quilos, gente, é muito leve, né? Então você também tem fixação, então funciona muito bem. Depois, se vocês quiserem, a gente poderia fazer, Rafael, eu posso te mandar material sobre as unidades portáteis que nós temos.
Rogério Cato, é possível imprimir em plástico filme sem danificá-lo e obter leitura? Sim, é. Com laser de fibra e principalmente com laser MOPA que nós temos, que a gente consegue controlar, além da potência e além da frequência, a gente consegue controlar também a largura de pulso, né, do laser, a gente consegue deixar um controle muito, muito delicado, muito sensível. Então você consegue fazer sim a gravação em plásticos filme, né? Eu acho que uma aplicação, embora não seja nossa, mas é uma aplicação muito emblemática, né? É aquela embalagenzinha de filme do Bis, né? Que é um filme metálico super fininho. Aquilo é feito com laser fibra, tá? Vamos lá. Como determinar qual modelo de tecnologia laser usar para gravar metal? De novo, aqui, melhor coisa, metal, quase todas elas, tipicamente o infravermelho é o melhor para metal. Tá? Agora, isso depende do metal que você vai utilizar. Se você vai gravar ouro, por exemplo, a gente tem resultado melhor com o laser green e com o laser ultravioleta, porque é um pouquinho mais delicado. Agora, se você tem aço, ferro, alumínio, qualquer uma das ligas mais comuns aí de mercado, tipicamente o infravermelho. Mas a sugestão é sempre a mesma. Manda para a gente, para o nosso laboratório, aqui no nosso endereço, ou então entre em contato comigo, e a gente vai fazer as gravações e vai mostrar para você qual que é a melhor tecnologia para o teu produto em si. Vamos lá. Marcação, Carlos Abraão, marcação em peças metálicas submetidas a galvanização a fogo com espessura acima de 80 mC. Bom, a gente vai ter que ter, então, mesmo processo. A gente vai fazer, aqui me sugere ser o caso de nós fazermos a gravação em alto relevo, ou então em baixo relevo com caracteres mais largos. De novo, a gente faz o teste para você, você submete o seu processo e a gente vê qual que é o melhor modo de conduzir o processo para você. Aqui o Sérgio Cruz está me perguntando o investimento de custo. Né? Aí depende, quando a gente tem um round muito grande, a gente pode falar, a gente tem máquinas aí que começam, sei lá, em 60 mil reais a máquinas que vão até 300 mil reais. Então depende muito da potência, da tecnologia. Então a gente tem que fazer a gente tem um range para trabalhar aí. Mas o que eu posso te dizer é que as máquinas da Datalogic, elas estão dentro da faixa de preço aí das máquinas de mercado, lógico, máquinas adequadas, máquinas de boa qualidade, máquinas com suporte, com centro de reparo local. Então você tem aqui todo um custo, né, que com todos os grandes fornecedores têm. A gente nunca vai se comparar em termos de preço a uma marca chinesa que vem para cá, vende máquina e depois de um ano muda de nome e você, se tiver um problema, você vai ficar bastante perdido aí, né? Vamos lá. Ricardo Alves. Alguns tipos de emborrachados aceitam marcação a laser, outros não. No caso específico, falei juntas de vedação para bombas. Como identificar qual material não aceita? Teste, né? A gente tem que testar, Ricardo. Mas, de novo, como eu falei para você, aquela tecnologia que a gente tem de MOPA, eu diria para você que é bem pouco provável que a gente não consiga achar uma combinação lá de potência, frequência e largura de pulso que não cria um contraste adequado para você. Manda para a gente que a gente faz uma coisa bem bacana para você. Bom, aqui, marcação impressa já foi. Para a gravação de laser em peças de metal, qual a fonte de energia a ser consumida pelo equipamento? Excelente pergunta. A fonte nossa é a fonte interna, né? Então, como a gente amplifica muito a luz, o nosso consumo de energia é parecido com a energia de um computador que você vai utilizar, tá? Então, não tem necessidade nenhuma específica de uma instalação elétrica diferenciada, né? Então, é consumo de energia baixinho, baixinho. Faixa de investimento, a gente já respondeu. Insistindo no plástico, Rogério, ele precisa estar esticado ou, se for um objeto disforme, consigo imprimir com qualidade? Muito boa pergunta, Rogério. Seguinte, o laser ele tem uma distância focal, né? Então, a distância entre a lente e o substrato, o que você vai gravar, você tem que manter uma certa distância, né? Então, se você tem um processo um produto muito irregular, se você gravar num ponto onde você tenha duas cotas diferentes, você vai ter foco num ponto e você não vai ter foco no outro, a não ser que você
uma coisa que a gente usa também bastante é o que a gente chama de quarto eixo, né? Então você pode colocar um sensor de distância, por exemplo, vai fazer a gravação nesse ponto e depois você usa o quarto eixo, ele aproxima. Aí você escolhe, você pode baixar ou subir o cabeçote laser ou abaixar e subir a plataforma, que for mais lógico, né, no teu processo, e faz a nova gravação. Então, não é uma gravação típica para laser. Tipicamente, você mantém uma distância, né, uniforme entre o equipamento laser e a marcação, mas flexibilidades são toleradas, né? Alguma coisa assim de 1, 2 milímetros, o laser consegue compensar. Agora, se você precisar